Agora eu vou estar te mostrando como fazer a importação de pontos dentro do sistema LastTools. Eu vou estar abrindo aqui um arquivo para que você possa entender como você tem que fazer o levantamento em campo para que o sistema interprete e o seu levantamento já saia com as polilinhas interligadas, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com o arquivo. A organização desse arquivo é o nome, coordenada este, coordenada norte, elevação e descrição, separado por vírgula. Essa separação por vírgula, essa organização aqui, não tem muito problema, porque lá você consegue fazer a importação, você consegue mudar o que vem primeiro, né? Então você consegue alternar lá. Esse é um levantamento que eu criei aqui, é um arquivo que eu criei de forma manual, você observa que está zerado aqui a elevação, tá? E como que você tem que levantar lá em campo para que, quando você fazer a importação, esses pontos saiam interligados. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, do ponto 1 ao ponto 21, aqui, a gente tem os códigos especiais, que é o I, traço, M, traço, que é início, meio e fim fechado, tá? É como se fosse um polígono, tá? Ah, Lucas, mas o que eu quero aberto, eu quero a polilinha aberta, eu não quero fechar um polígono. Então, o código seria F traço, tá? Início, meio e fim, beleza? Como esse aqui é fechado, então a gente vai deixar assim. Vamos salvar aqui. Eu quero que seja aberto, então seria assim, ó. I, traço, M, traço. Aí aqui, ó, deixa eu até trocar aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui tem um aqui, ó. Seria assim, tá vendo? Dessa forma aqui, beleza? Então seria nesse caso aqui. Como que a gente vai importar lá? Você vai perceber que eu deixei isso aqui de propósito, né, para poder explicar como você corrige. A gente vai ver aqui, ó, que eu tenho do ponto 1 ao ponto 21, beleza, fechou o polígono. Do ponto 22 ao ponto 42, aqui, e eu não tenho uma sequência, ela está quebrada, porque ó, 21, 22, aqui, ó, tem um 36, mas esse ponto 36, ele está depois do 42, lá quando a gente importa. Então, o Lisp não vai entender isso. Mesmo que eu coloque aqui 42A, ele não vai pegar. Por quê? Porque ele está depois do 36 aqui no TXT. Então, para que o Lisp entenda, esse ponto aqui, ó, essa linha, você tem que organizar ela aqui na mão, aqui dentro do TXT, trazer ela para debaixo do 42 aqui. Eu vou te mostrar isso na prática, é mais fácil, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer de você estar levantando lá na sequência e faltar um ponto, e você voltar e ler ele. Aí você tem que pegar esse ponto e jogar para debaixo. Aqui você tem que organizar ele, tá? Tem que fazer a organização dele, beleza? Ou então já lá em campo você faz renomeia ele para que quando ele vir do TXT do GPS, ele já vir com a numeração, ele vai ficar embaixo, tá? Então aí já vai dar certo. Então nesse caso aqui, como eu já tinha criado, né, manualmente, então por isso que ele ficou dessa forma, tá? Então aqui é o seguinte, ó. A gente vai ter que organizar. Eu vou deixar assim para você entender, tá? E depois aqui ele pega do 1, aqui do 43 para frente, ele faz o fechamento aqui no 63. Então vamos lá importar esses pontos. Lembrando, se o seu arquivo tiver um cabeçalho, você deleta esse cabeçalho, tá? Não precisa ter esse cabeçalho, senão ele vai importar certo, mas vai ficar um ponto perdido ali na origem zero. Então você tira, deixa somente o levantamento, beleza? Quando importar, esse prefixo aqui, ó, ele não vai aparecer na descrição. Vai aparecer somente a descrição e todos os pontos já vão ficar no layers corretos, tá? Estou aqui com o meu ZWCAD 2025 aberto. Vamos utilizar ele, né, para dar esses exemplos aí. E vamos aqui vir em LastTools, vamos vir aqui em criar desenho e vamos pegar a primeira opção, importar PTLAS. O PTLAS aqui eu coloquei só para poder diferenciar, é o nome do comando, tá? Se eu digitar PTLAS aqui na barra de comando e dar um Enter, ele vai abrir também para a gente poder importar, beleza? Então vamos pegar aqui, vamos copiar aqui o endereço do arquivo. Ele importa tanto TXT quanto CSV, beleza? Então tem essas opções aí. Vou clicar aqui, vou dar um Open.
que eu falei foi isso aqui, né? Eu posso selecionar a ordem que eu quero importar. Eu posso botar o separador que eu necessite lá na hora de... Ah, é ponto e vírgula? Eu posso colocar. Mas, vamos lá. Eu gosto de deixar isso aqui bem claro, porque produtividade, rapidez na hora de importar, menos dor de cabeça. Então, se você já utiliza o sistema, você sabe que ele já tem um padrão. E você observe que esse padrão aqui, ó, ele traz sempre o mesmo. Então, se você utilizar, é mais rápido. Você clica e importa em 2 segundos. Vamos dizer assim, né? É bem rápido. Claro, depende do tamanho do arquivo. Eu tenho aqui esse arquivo aqui, que é um arquivo que tem 26 mil pontos. Então, esse arquivo ele vai demorar mais tempo para ser importado. A gente vai importar ele para você ver, tá? Mas se for um arquivo pequeno igual esse, é muito rápido, né? Então, se você você trabalha com um padrão de exportação do sistema lá do GPS, você já consegue já trazer isso aqui de forma já organizada. Então, você ponto, vírgula, este, vírgula, norte, vírgula, elevação, vírgula, descrição. Então, é muito mais prático do que você ficar aqui toda vez mudando aqui, tá? A não ser que você receba isso de um terceiro, mas se é você, você pode fazer isso já padronizado, beleza? Eu vou dar um OK. Ele vai abrir o nosso DCL aqui. E aqui ele fala revisão e edição da importação PTLAS, ligação por sequência código especial, tá? O código especial foi o que eu te mostrei, que é o I, que é o M, o F e o FC. Aqui eu tenho casas decimais, se caso você queira importar com duas casas, você pode colocar aqui 2, e ele vai fazer aqui na este, ó, vai fazer aqui o arredondamento, ó lá, viu? Fui para 84, eu quero com 3, ele muda. Aqui embaixo a mesma coisa, quando eu colocar aqui, ó, 2, ele vai alterar aqui, tudo dinâmico, beleza? Perfeito. Ah, posso editar o número do ponto, posso editar a descrição, a elevação, a coordenada e posso salvar. Ah, eu salvando aqui, eu salvo aqui no TXT? Não. Você salvando lá, apenas você vai importar conforme você editou aqui. Isso aqui é para facilitar. O que eu não consigo fazer é pegar esse ponto 36 aqui, ainda não consigo fazer isso, e mover ele aqui para baixo. Essa linha e mover ela aqui para baixo. Posso talvez tentar implantar isso aqui, para facilitar na hora de organizar. Mas eu acho que é mais fácil fazer no TXT porque já fica salvo, né? Então você já tem que mexer lá na raiz. Aqui é mesmo uma edição rápida, né? Ah, uma descrição ficou errada, eu venho aqui e altero, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar esse cerca aqui, eu vou editar, vou chamar de teste, só para você ver. Eu vou salvar na lista, ele já troca aqui. Quando eu importar, esse cara já vai ir como teste. Para exemplo, eu vou deixar ele como teste e vou deixar o... A gente importa depois também, né? Novamente, melhor. Então, salvei. O que eu vou fazer? Eu vou importar do jeito que está aqui, você vai ver que vai sair 2 polígonos ligados e um vai sair só os pontos, né? Um lado vai ser só os pontos. Então, a gente vai clicar aqui em OK e ele já vai fazer a importação, beleza? Pronto, ele importou todos os pontos. Aqui você pode perceber que ele vem só o número, né, um bloco, né, bloco LAS, vértices, e vem com todas as opções aqui, norte, este, a descrição. Observe que lá ele tinha M, né, e aqui ele faz a limpeza. Já sai no layer, cerca, como tudo é cerca, então ele vai sair tudo aqui no único layer, tá? E aí, para facilitar a sua busca, ele põe P-cerca, que é ponto, tá? Para facilitar. E ele traz também a polilinha já no layer de cerca. Basta você vir aqui, ó, e fazer aquela configuraçãozinha marota, colocar um verde aqui, e aí ele já fica colorido aqui, beleza? Show! E aqui, se você olhar, eu tenho aqui, ó, o ponto 22, aqui, ponto 22, e tenho o ponto 42 aqui, ó, e aqui eu tenho 36, tá vendo? Então o 36 aqui era para estar aqui, ó, no 35 aqui, ó, bem aqui. Só, teoricamente, né? Só que tá certo, a sequência é essa mesmo. Eu pegou aqui, depois ele acabou dando um vacilo aqui e pegou o 36 aqui. Como que a gente corrige? Duas formas que dá para ser feita. Eu vou deletar aqui, eu vou pegar novamente a importação, que agora ele salvou o caminho, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó,
eu sei que do 22 ao 35 é uma sequência, né? Então aqui, ó, do 22 ao 35 é uma sequência. Então eu vou botar i, vou salvar na lista. Então aqui é a hora de você editar, né? Viu teu erro, você pode anotar e vir aqui. E aqui eu sei que é o final. Então eu vou colocar assim, ó, F, que é aberta, é uma polilinha aberta. Ela é o final, mas é aberta, não é fechada. E eu sei que do 37 começa novamente e para no 42. Perfeito? Então ele fecha no 42. Ó. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, ele está fazendo na pré-visualização aqui. O TXT ele está normal, ele não altera nada. Agora eu vou dar um OK. Observe que ele fez do 22 ao 35 e do 35, do 37, perdão, ao 42. E basta agora eu dar um 3D Poly e vir fazer o fechamento. Aqui você vai ter que trabalhar com círculo, tá? Só lembrando aí, aqui é com círculo, porque ele não é um ponto, ele é um círculo. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, e fazer o fechamento de forma manual. Cara, é o que eu falo. É automatização? É automatização, mas você pode também fazer algumas coisinhas de forma manual. A gente traz a ferramenta para facilitar, tá? Não vai fazer tudo 100%, mas vai facilitar. Agora, como que eu corrijo isso para que saia ligado de forma automática, de forma correta? Então é o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai deletar aqui, né? Vamos lá no TXT agora, a gente vai mexer na raiz. A gente vai pegar aqui o ponto 22, vamos editar ele, e traço cerca. E para você ver que isso aqui dá certo, ó, eu vou pegar aqui, ó, tô com o Notepad, eu vou apertar o Alt e vou pegar essa descrição aqui, ó, arrastar assim, ó. Eu vou vir até o 42. Vou falar que isso aqui é limite, ó. Limite. Limite de mata. Beleza? Só para você entender que aqui é ao vivo, tá? Ó, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha 36 aqui, eu vou recortar ela e vou colar ela aqui debaixo, ó. Debaixo da 42. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou falar o seguinte, ó. Eu quero que seja 42A. Por que, Lucas, você colocou A? Porque é a ordem, né? 42, poderia colocar 42B, ele iria pegar. Coloca 42A, que ele já vai aceitar, tá? E assim por diante. Agora, a gente tem que organizar. E aqui eu estou abrindo no 22 e estou fechando no 43. Então aqui, ó, é M. Aqui, ó, no 42 é M. Então aqui eu tenho que editar M. Beleza? Pronto. Feito isso, eu mando salvar. Venho aqui agora e mando importar. Perfeito? Vamos vir aqui, ó, vamos importar. Vamos abrir e vamos importar novamente o nosso ponto. Vamos conferir só para ver se ficou certo, ó. O 22, início, 42, meio ainda, e agora ele fecha no 42A. Agora tá certinho. Por mais que o ponto, né, aquela hora estava lá com 36, a gente conseguiu burlar aqui a forma de importação. Feito isso, eu dou um OK, e aí ele já sai fechado aqui. Né? Perdão, interligado. Ah, Lucas, mas não fechou. Opa, por que não fechou? Porque aqui a gente não deu o comando para ele fechar, que é o FC. Então vamos corrigir isso, vamos vir aqui, vamos colocar. Poderia fazer isso também na hora de importar, mas você pode fazer já no arquivo para você ter a facilidade. A facilidade que eu falo de importar rápido é isso aqui, ó. Para corrigir lá, olha aqui. Ele já trouxe para mim. E ele traz branco, né? Depois você pode vir aqui e mudar a cor, limite de mata. E observe que todos os pontos também, limite de mata. Fica separado por layer, tá? Tudo separado por layer. Então facilita você trabalhar dentro do seu arquivo. Ah, Lucas, mas não está aparecendo a descrição e nem a elevação. Basicamente, você vai vir aqui em controle visual e vai escolher o que você quer ativar. Se é só a descrição, se é a elevação, a alt, né, a altitude, se você quer ativar tudo. Eu quero só a descrição. Eu quero ativar só a descrição desses pontos aqui. Eu posso selecionar só um ponto, ou eu posso selecionar todos os pontos e ele vai ativar para mim a descrição. Eu quero também ativar a elevação, mais que aqui não tenha, né? Mas, vamos lá. Ativou. Ah, eu quero ativar tudo. Aí você pode selecionar tudo. Ah, um desenho muito grande. Ao
no teclado, ele selecionou tudo, você dá um Enter e ele já fez. Cara, o ZWK de 2005 está rodando muito mais liso do que dentro do próprio Civil. O Civil é mais pesado, né? Aqui eu vejo que ele tem uma praticidade, uma facilidade de ativar aqui as informações. Perfeito? Como eu falei, ele vem com a descrição limpa para ficar bem organizado aí o nosso desenho. Fechou? Eu mostrei, né, no outro vídeo que o desenho aqui ó, tá pequeno. Controle visual, escalar simbologia. E aqui eu posso aumentar a minha simbologia. Fazer um aplicar. E ele aumenta para mim. Tá vendo que ele aumentou ali, ó. Se eu aumentar de novo, vou estar com 5. E ele vai aumentando aí a simbologia, tá? Então, basicamente isso, beleza? Eu vou trazer depois, no próximo vídeo, a opção Pitelas 2 aqui, para te mostrar como que você vai estar criando aí, beleza? Então, eu te vejo na próxima aula.